Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Vou esperar o Instagram ir distribuindo cada vez mais aqui essa live. Enquanto isso, você que já vai entrando aqui, pega esse aviãozinho, envia para todos os amigos, grupo do WhatsApp da família. Eu conectei o meu computador hoje, gente, porque eu vou ver se eu consigo compartilhar ao vivo essa live aqui pelo meu notebook com o grupo do WhatsApp também, né, gente? Faça isso aí. Hoje nós vamos falar, sabe o quê? Nós vamos falar sobre 7 tipos de rotina. Boa noite! Vai me dizendo aí se o áudio tá bom, se a internet tá boa. 7 tipos de rotina, ou melhor, 7 tipos de hábitos, né? Hábitos que nós podemos ter e, de fato, vão nos ajudar a realizar nossas tarefas, fazer as coisas que a gente precisa fazer, não é mesmo? Eu só tô enviando aqui, ó, fazendo a minha lição de casa, ó. Enviando aqui para todos do meu grupo do WhatsApp. Faça isso aí você também. Vamos lá? Vamos falar sobre os 7 tipos de rotina? Ué, Simone, mas a gente não tem uma rotina? Que no caso seria dentro daquelas 24 horas do nosso dia para a gente realizar nossas tarefas? Sim e não. Eu vou explicar para vocês. É porque dentro dessas 24 horas, nós vamos incluir nessa rotina, né, nesse período de tempo de 24 horas, atitudes pontuais, pequenos hábitos que vão nos ajudar, de fato, a melhorar a nossa vida em todos os aspectos. Aqui não é somente no aspecto físico, não é somente no aspecto intelectual e nem emocional. É também nossas questões, né, a nossa espiritualidade e o nosso relacionamento com Deus. Combinado? Então, dispara aí esse aviãozinho, chama os amigos para poder participar dessa live e vai colocando o coraçãozinho, porque o Instagram vai entendendo, se você assistir depois pelo YouTube, a mesma coisa, deixa o like, deixa o joinha, faz um comentário, coloca um emoji, por quê? O YouTube vai entender que é um conteúdo importante, não é mesmo? E se tudo isso que for colocado aqui, sobre esses 7 hábitos, sobre essa rotina, for importante para você, quem sabe será muito, muito, muito importante para outras pessoas também, não é mesmo? Então eu conto com você também para fazer valer e enviar. Você vai ser como eu, um envelope. Envia essa mensagem, sabe assim? Então, bora lá! Na terça-feira passada, nós falamos sobre a rotina. Na verdade, rotina e gestão no tempo foi o tema da terça passada. Só que a gente se deteve mais nessa questão de gestão do tempo, tá? Então, eu trouxe alguns olhares, alguns conceitos e algo bem importante a respeito do corpo, da alma e do nosso espírito. O que isso tem a ver com tempo? Porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha que interessante. Mas, se eu não entendo o que isso quer dizer, eu também, às vezes, não vou saber fazer gestão disso da melhor forma. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, e aí? Como que eu posso aproveitar essa oportunidade, não é mesmo? Do meu corpo ser templo do Espírito Santo? E onde, né? O que mais eu posso ter de coisas boas, de bênçãos, milagres e benefícios a respeito disso, né? Então, nós falamos muito sobre isso na terça-feira passada. Lá no meu canal do YouTube, tá? Aqui na descrição do Instagram e no próprio canal do YouTube, você vai encontrar todos esses conteúdos, porque tudo que tá no Instagram eu coloco lá, no YouTube, tá bom? Então, fica à vontade aí, fica a seu critério para você, de fato, ir lá também, visitar o canal e poder participar, assistir, maratonar aquele conteúdo todo lá que é para vocês, tá? Ó, já fiz a minha lição de casa aqui, já convidei todos os amigos queridos aqui para participar e entrar comigo aqui nessa live. Agora vamos embora. Fechou. Muito bem. Então vamos começar.
Eu estou aqui, inclusive, com a minha apostila do módulo 1 do meu projeto, né? Do projeto Mães Curadas, tá? Então, eu imprimi o módulo 1, porque os demais módulos são atividades de inteligência emocional para você viver na sua casa com os seus filhos e com a sua família. O módulo 1, ele vai trabalhar muito mais o seu desenvolvimento de autoconhecimento e da sua inteligência emocional quanto mãe e mulher. Então, eu trouxe aqui a minha apostila porque o conteúdo dessa live aqui está na apostila. Olha que legal. Eu vou até folhear um pouquinho aqui para vocês, ó. A minha impressora não estava muito colorida no dia que eu imprimi aqui a minha apostila, mas ela é cheia de, olha só que bacana, cheia de atividades. Quando eu falo que é prático, gente, tudo isso aqui é muito prático. Não é teoria, entende? Então, essa live de hoje, ela tem o conteúdo do curso, né? Do nosso projeto de Mães Curadas. Então, se você ainda não conhece, na descrição desse vídeo, eu deixei o grupo do WhatsApp, deixei o link da trilha de aprendizagem, deixei lá na bio do lá não, né? Aqui na bio do Instagram a mesma coisa. Depois vale a pena você dar uma olhada, tá? Então, vamos lá. Os 7 tipos de rotina, que é o tema da nossa live, ou os 7 hábitos, né, que nós vamos incluir dentro desse nosso período de 24 horas. Vamos começar? Hábito número 1, olha só, ó. Hábito número 1, rotina espiritual. Você tem uma rotina espiritual? Simone, que tipo de rotina seria essa? O que eu incluo dentro desse momento? Então, você vai, dentro dessas 24 horas, reservar um momento. Ah, e outra coisa, gente. Eu falei que eu ia deixar um PDF. Eu vou colocar no grupo de mães, né? No grupo de mulheres do WhatsApp, tá? Esse PDF diferente, né? Ele vai ficar estruturado diferente disso daqui. Para que nós possamos ter modelos, né? Ideias de estruturar mesmo a rotina, né? Então, não adianta só eu ficar aqui falando no seu ouvido e de repente você vai pensar assim, poxa, mas eu não sei nem por onde que eu começo. Não é assim? Eu tenho isso comigo, às vezes, no meu coração. Que as pessoas deveriam ensinar e mostrar o passo a passo, não é mesmo? Então, a rotina espiritual, ela requer o quê? Né? Ela requer esse fortalecimento espiritual, essa conexão com Deus. Não, a gente precisa partir do princípio e do entendimento que nós temos 2 corpos, né? O corpo físico e o corpo espiritual. Isso eu expliquei na live de terça-feira passada, tá? E aí hoje é a continuidade. Então, a nossa rotina espiritual, ela vai envolver o que não é físico. O que é de fato de cunho espiritual. Então, muitas vezes a gente não vai ver, né? Começa pelo quê? Muitas vezes pela oração, meditação da palavra. E aqui, pra gente orar, e orar a palavra, inclusive, né? Orar com base na palavra de Deus. Eu já falei muito aqui também, inclusive lá no meu canal do YouTube, até mostrando como eu ensino os meus filhos, né? Como eu tenho ensinado João Paulo e a Isabela a orar, né? Então, isso também eu já falei bastante por aqui. Tá? Que a nossa oração é muito mais do que uma conversa. É muito mais do que eu pedir. É muito mais do que eu entregar algo para o Senhor. É muito mais do que isso. É eu, de fato, estar com o meu ouvido inclinado a ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E eu só consigo ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E entender, e ter o entendimento da vontade dele sobre a minha vida, se eu também estou disposta a fazer o que precisa ser feito, a mudar, se eu estou realmente disposta a fazer a vontade do Pai, né? Porque às vezes a gente pede aquilo que a gente acha que é importante para nós, né? A gente pede aquilo que de fato, muitas vezes, não é aquilo que o Senhor quer. Então a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Então, na nossa oração, a gente começa adorando. A palavra de Deus é clara quando diz que é o nosso espírito que ora. É o nosso espírito que chama a Deus de Pai. É o nosso espírito que adora. Então, nós começamos adorando ao Pai,
adorando ao Senhor, entrando nessa presença, adentrando ao trono de graça, entende? É nesse sentido. Então a gente começa adorando ao Senhor, a gente começa louvando ao Senhor, apresentando ao Senhor aquilo que a gente precisa apresentar, consagrando ao Pai aquilo que a gente precisa consagrar, e a gente silencia para ouvir o que Ele tem para nos dizer. E a gente faz uma leitura da palavra, a gente medita nessa leitura da palavra e inclusive também o jejum, tá? Então o jejum faz parte da nossa rotina espiritual. E aí, de tempos em tempos, de períodos em períodos, em momentos específicos, a gente precisa entender que o jejum, ele é um alimento, né, espiritual nesse sentido, fortalece o nosso espírito, tá? O Pai não precisa, Deus não precisa de sacrifícios nesse contexto, né? Assim, não é porque Deus precisa, é porque nós precisamos, tá? Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito para que o nosso espírito possa reger a nossa alma e a nossa alma governar o nosso corpo, né? E de fato o governo maior está onde? No espírito. E não na alma. Né? Então a gente precisa entender isso, e tudo isso aqui tem base bíblica, mas é que hoje eu não vou me atentar nas bases bíblicas neste momento. Então a primeira rotina espiritual, quem tiver online coloca aí, por gentileza, rotina número 1, espiritual, tá? Rotina número 2, emocional. O que significa uma rotina emocional? É você incluir dentro das suas 24 horas. Então vamos lá, a gente tá construindo uma rotina, certo? Construindo hábitos. Primeiro nós falamos do hábito espiritual. É um dos pilares principais, né, fundamentais da nossa essência humana, daquilo que nos constitui. Corpo, alma e espírito. Acabou. Né? Então, assim, o espírito, né, vivificado, fortalecido, né, aquele espírito que de fato tem maturidade, né, por assim dizer, não é um espírito infantilizado, que está dormindo, né? É um espírito maduro. A gente ganha e desenvolve a nossa estatura espiritual quando a gente tem uma rotina espiritual de jejum, de leitura da palavra, de oração, de conexão com Deus, né, de fato. E assim, eu tenho aprendido que durante o dia existem horários, né? Existem horários específicos, inclusive, que nós podemos orar, que é muito, muito, muito eficaz. Depois eu coloco aqui para vocês, coloco todas as referências aqui na descrição do vídeo quando vocês assistirem pelo YouTube, mas também nos stories do Instagram, tá? Então, rotina espiritual, número 1. Número 2, rotina emocional. O que significa a rotina emocional? É a prática efetiva do quê? Da empatia, da gratidão. Será que a gente de fato exerce gratidão? O que vocês acham? Liberar perdão. Gente, quando a gente fala de perdão, vocês já pararam para pensar que a postura de quem não consegue perdoar é uma postura muito arrogante, né? Como se a gente tivesse realmente um martelinho ali do juiz condenando e acusando o tempo todo. Gente, olha, com as pessoas que de fato agem mal conosco, né? A Bíblia também fala, né, no próprio Salmo 22, 23, né, quando Davi ora, prepara uma mesa farta para mim perante os meus inimigos. Então, assim, é claro que nem todo mundo vai nos amar, nos respeitar, infelizmente, né? Mas não cabe a nós ter esse senso de julgamento, de juízo, entende? Então, liberar perdão vai fazer bem para nós, para nossa vida emocional, para nossa alma, porque é ali na alma que a gente guarda crenças, memórias, emoções, medo, ansiedade, tudo tá ali na alma. Frustrações, tristeza. Então, às vezes, a alma tá muito densa, muito densa, muito densa. E acaba que adoecendo até o nosso corpo. Que são as famosas doenças psicossomáticas aí que a gente muitas vezes ouve a própria ciência nos falando,
Mas aqui eu não tô nem contestando, não tô nem fundamentando com a ciência por enquanto. Eu não tô nem indo nesse ponto aqui, tá? Então a gente precisa, de fato, exercer uma rotina emocional de gratidão, de empatia, de liberar perdão. O tempo todo que vier um pensamento adverso na sua mente, você vai repreender no nome de Jesus. Você vai falar, não, não vou pensar dessa forma. Eu vou agir diferente. Eu vou ter uma nova conduta. Vou pensar totalmente diferente. Vocês entendem o mecanismo que a gente chama de inteligência emocional? É sobre isso, gente. É a gente lidar com a gente mesmo, porque a questão de liberar perdão tanto é pro outro quanto para mim. Então, a questão do perdão, da empatia, da compaixão, né, do amar o próximo como a ti mesmo, de todas essas questões que a gente, que tem base bíblica, mas que a gente também chama de inteligência emocional, vai nos fazer muito bem. Então, diariamente, será que a gente inclui essas atitudes e essa postura na nossa vida? Semanalmente, mensalmente, o que a gente tem feito sobre isso de fato, tá? Rotina número 3, ou hábito número 3, rotina intelectual. Então, o quanto a gente tem lido livros, a gente tem participado, vocês aqui, por exemplo, estão na live, né? Então, o quanto vocês têm participado das lives, têm assistido mentorias, têm lê, né, o livro, não só a palavra de Deus nesse sentido, que é a base de tudo, né, o fundamento de tudo, o princípio e o fim de tudo, mas um pouco ali, né, de estudo daquilo que, por exemplo, vamos supor que você... vamos supor que você é uma costureira, que você costura, ou que você é um cozinheiro, uma cozinheira, que seja. Vamos imaginar, e aí? Faz quanto tempo que você não aprende uma receita nova? Faz quanto tempo que você não costura algo novo? Que você não aprende um novo curso? Então isso é muito importante para que nós, de fato, possamos exercitar o nosso cérebro, que está o tempo todo querendo que a gente seja assim, preguiçoso. O nosso cérebro não quer gastar energia com coisas novas, tá? Quer ficar preguiçoso. Então, gente, a gente precisa exercitar aprendendo coisas novas, porque senão a gente como se enferruja, né? Vai enferrujar aí o cérebro. E nós temos capacidade de aprender coisas novas até o fim da vida. Essa é a grande maravilha, a grande beleza, não é mesmo? Retomando, rotina número 1, espiritual. Rotina número 2, emocional. Número 3, intelectual. Tá? Que diz respeito aos nossos aprendizados, nossas habilidades e competências. Rotina número 4, rotina física. Aí vai todo cuidado com o nosso corpo mesmo. Nosso corpo, de fato. Que envolve tudo. Desde você ir ao dentista, a fazer suas consultas de rotina, a beber no mínimo 2 litros de água por dia, a dormir bem. Tudo que envolve a fazer minimamente uma caminhada, um pequeno exercício, coisas assim, um mínimo do mínimo, gente. Não tô nem falando aqui coisas extraordinárias, entende? Se alimentar bem, eu vi uma frase esses dias, acho que foi até meu esposo também que comentou, né? Trocar os produtos embalados pelos produtos que se descasca, né? Então, trocar as embalagens pelas cascas, né? Ou seja, se a gente vai minimamente tendo uma consciência dos cuidados físicos, a gente vai olhando para cada detalhe e vai inserindo esses hábitos na nossa rotina, né? Minimizando todo tipo de embutidos, enlatados, os açúcares, né? Muito sal, muito óleo, então é tudo isso, tá? Então, rotina física, tudo que envolve o corpo, o nosso corpo, que a gente já entendeu, inclusive, na live passada, que é templo do Espírito Santo. Gente, tá fazendo sentido? Coloca aqui, quem chegou agora, se tá fazendo sentido até aqui, bota um coraçãozinho aí. O que nós falamos até agora? Nós falamos da rotina espiritual, nós falamos da emocional, intelectual e física. Nós falamos de 4 rotinas, ok? Oi, Dani! Boa noite, Dani! Gente, a Dani foi minha aluna, meu Deus, e já está casada, linda, maravilhosa,
Saudades, Dani. Manda um abraço para sua mãe, para sua família. Deus te abençoe grandemente, minha linda. Que orgulho. Que orgulho. Então, gente, nós falamos, ó, retomando aqui. Depois desse momento nostalgia, né, Dani? Nós vamos retomar aqui o que nós falamos até agora. Rotina espiritual, emocional, intelectual e física. Ó, nós falamos de 4 até agora. Amém, amém. Que Deus nos abençoe grandemente, né? Amém. E aí, a 5. O quinto hábito que nós vamos incluir dentro da nossa rotina, qual é? É essa rotina, vamos dizer, eu falo hábito e rotina, né? Porque achei mais simples colocar como hábito, né? Que é o hábito do desfrute. O que é esse hábito do desfrute? O desfrutar, né? O que significa isso? É de fato a gente está com o coração. Aí já passou pela gratidão, pelo caminho da inteligência emocional. Olha que interessante. Porque quando eu tenho gratidão, de fato eu vou aproveitar cada momento. Não é só esperar, às vezes, o final de ano, fazer uma viagem com a família para eu ser feliz. Ou não é só eu esperar o domingo, aí quando vai tocando a música do Fantástico, eu já vou ficando triste. Não, porque então é aproveitar de fato cada momento. É você de fato estar presente no aqui e no agora. E mesmo que naquele momento, naquela situação, esteja vivendo uma situação tão desafiadora, tão difícil, mesmo assim, a gente aprender a de fato viver no aqui e no agora. Essa é a rotina do desfrute, porque senão o que acontece? A gente vai criar uma falsa ilusão na nossa cabeça que quando acontecer tal coisa eu vou ser feliz. Quando o meu salário aumentar, quando eu mudar de emprego, quando eu mudar de casa, quando eu me casar, quando eu viajar, isso não é verdade. É uma falsa ilusão. E outra mentira também é, eu era feliz e não sabia. Aí a gente fica olhando só pro passado, entendeu? Então a rotina do desfrute é eu viver o meu momento, aqui e agora. Seja como for, no meu simples, naquela pequenez que me constitui, naquela simplicidade ou na abundância. Não é mesmo? Ou naquele outro momento totalmente novo, diferente da minha vida, ok. Seja como for, entende? Mas aí a gente tem que viver nesse caminho de liberar perdão, empatia, gratidão. Que aí a gente já falou da rotina emocional, tá? Depois, aí vem a rotina do transbordo. Ó. A rotina do transbordo, tá? Ai, gente, eu coloquei 7, né? Mas aqui tem 6. Ué. Ai, meu Deus. Agora que eu tô vendo isso, gente. A rotina do transbordo. O que é isso, a rotina do transbordo? É de fato o que eu tô fazendo aqui. Toda terça, 8h30 da noite. Entendeu? É você ensinar alguém, é você transbordar na vida de alguém, é você ter um coração genuíno e disposto a agir com empatia, com compaixão. É você estender a mão, né? Quando o outro precisa. Sabe aquela velha frase de fazer o bem sem olhar a quem? O que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo? Tudo isso é transbordo. Tudo isso é transbordar na vida do outro, ou seja, tudo aquilo que não cabe mais. Olha, até em relação aos sentimentos. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês conhecem pessoas que, quando você chega perto da pessoa, a pessoa ela tem uma paz tão grande dentro do coração dela, ela tem uma alegria que ela contagia você com aquela alegria dela. Isso é transbordo, entende? Então, é claro que quando a gente fala das emoções, aí o contrário também seria real, né? Aquelas pessoas tão estressadas que quando a gente chega perto, meu Deus, às vezes a gente fala, como essa pessoa tem o dom de roubar minha alegria, como pode isso de me estressar, né? Então isso não, né, gente? Isso não é algo positivo, né? A gente nem deveria também se envolver com o estresse alheio, porque não é o ideal, né? Não é o ideal. Mas de fato, essa rotina de transbordo é o quanto eu consigo contribuir com o outro. Ou você tem só pra você? Entendeu?
Claro que tem coisas que são nossas, né? De fato, nós não vamos abrir mão. Mas vocês entenderam aqui o contexto, né? A gente poder contribuir, ter esse valor no nosso coração da contribuição. E poder, de fato, ajudar o próximo, acolher, agir com compaixão e empatia. Tá? Eu já falei aqui sobre os 3 níveis de empatia. Ou aqui, ou no meu canal do YouTube. Acho que foi no canal do YouTube que eu falei, acho que não foi nem aqui. Acho que foi no canal do YouTube, tá? Gente, então é isso. Na verdade, eu coloquei 7, né, no... Ai, meu Deus. Eu coloquei 7 no nosso post, mas aqui tem 6, tá? Então, olha só. E aí, o que eu quero te pedir mais uma vez, se você estiver assistindo pelo YouTube, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas. Eu vou deixar na descrição do vídeo um PDF para você baixar. Vou deixar no story do Instagram e lá no grupo de mães, de mulheres também, para todos poderem acessar esse conteúdo, esse PDF, com essas dicas e essas sugestões de rotina, para que a gente possa, de fato, gente, mudar, né? Toda a nossa... Porque se a gente não tem novos hábitos, nada vai mudar. Então, eu costumo dizer assim, muita gente quer mudança, mas de fato não quer mudar. Então, assim, por quê? Porque a mudança exige esforço, dedicação, vontade. Então não adianta a gente querer mudança na nossa vida sem estar disposto a fazer nada diferente. Porque não vai acontecer, não vai mudar, não vai ter mudança, não é mesmo? E detalhe em relação a um hábito, a um novo hábito, não desista nos primeiros dias. Você tem que ter um propósito claro por que você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, quando a gente fala da rotina espiritual, então tá bom, eu comecei um jejum que eu fiz um propósito de jejuar durante uma semana ou durante 15 dias, 21 dias, jejum de Daniel, que seja. Aí no 3º, 4º dia eu já desisti. Continue. Não desista. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar, comecei a ler a palavra, comecei a fazer aqui, né, um calendário bíblico aqui de estudo da palavra. No 3º dia eu parei de ler, não vou ler mais. Continue. Comecei a beber água, comecei a me exercitar, fiz uma pequena caminhada, tô começando, desiste. E aí, gente, eu já falei isso e vou repetir. O nosso cérebro é uma máquina, eu não vou nem falar que é máquina, né? Mas o nosso cérebro é um órgão poderoso, maravilhoso e perfeito. Mas ele também tem uma tendência de procrastinar e de ser preguiçoso. Então a gente vai precisar burlar o tempo todo esses mecanismos que nós temos, para que de fato a gente possa inserir essas práticas no nosso dia a dia, que vão fazer um bem para o corpo, para a alma e para o espírito. Combinado? Então, eu vou deixar todo esse resumo aqui do que eu compartilhei com vocês, mas agora vocês também precisam compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que possam se beneficiar desse conteúdo e dessa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a semana de vocês. Entrem nos grupos do WhatsApp, porque lá eu tô o tempo todo falando com todo mundo. Opa! Porque lá eu tô o tempo todo falando com as pessoas, acolhendo, entregando algo diferenciado, obviamente, né? Para honrar a presença de todo mundo ali. E na quinta-feira, às 8h30, nós vamos ter a continuidade da live da Grace, onde ela começou partilhando conosco sobre a história dela, o testemunho dela, né? Sobre a adoção. Então, o nosso tema de quinta-feira será a adoção do deserto, a promessa. Então a Grace vai estar aqui com a gente novamente na quinta-feira às 8h30 da noite. Você não pode perder, porque ela vai dar dicas, ela vai continuar partilhando a história dela, mas através desse passo a passo prático de como foi esse processo de adoção que ela viveu, tá bom? Então, gente, na quinta-feira às 8h30 da noite nós voltamos aqui. Agora é com você, para compartilhar, comentar aqui nessa live o que fez mais sentido pra ti, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe grandemente e até quinta-feira, que a gente se vê às 8h30 da noite. Beijo!